Esse é o primeiro SENAB, o Seminário Nacional da Beterraba, acontecendo em São José do Rio Pardo neste julho de 2025. Essa primeira edição histórica tem muitos expositores, parceiros, representantes de empresas e também de instituições. São José do Rio Pardo, que foi premiado com este evento, que tem como organizadores o Sindicato Rural de São José do Rio Pardo e o IAC, o Instituto Agronômico de Campinas. Traz esta nova marca para a cidade, que é a capital da beterraba. Sendo que São José do Rio Pardo é conhecido nacionalmente também por ser a cidade do livro de Euclides da Cunha, o livro Os Sertões. E para a gente refletir, conversar um pouquinho sobre isso, estamos recebendo aqui no nosso podcast a presidente do Conselho Euclidiano, Dona Carmen Masqueto. Seja bem-vinda, Dona Carmen. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui. Dona Falando Carmen, um pouco do Euclides da Cunha. Sim, inclusive o Euclides da Cunha foi lembrado, citado no primeiro dia, né, na abertura do evento. E como foi para vocês do Conselho receber esta surpresa ali? Nossa, foi uma surpresa e um grande presente, né? Na abertura do evento, citar uma frase do Euclides da Cunha, o sertanejo antes de tudo um forte. Acho que lembrando o povo da zona rural, trabalhador, né? O povo que constrói o país, né? No trabalho duro, né? Muitas vezes não reconhecido. E depois citar toda a passagem do Euclides da Cunha na cidade, a questão da ponte que está aí firme, a cabana, né? E o mausoléu, que no fim a cidade prestigiou tanto esse movimento e tanto a mensagem mesmo, o pensamento de Euclides da Cunha, que trouxe o Euclides da Cunha de volta e construiu um mausoléu, e ele está aí repousando às margens do Rio Pardo, ao lado do filho também, né? Sim. Dona Carmen, quando a gente fala de Euclides da Cunha, talvez a primeira imagem que vem é de um intelectual, né? Um homem da letra, ele dos estudos, né? Um jornalista e, enfim, engenheiro. E o Euclides da Cunha, ele tinha um olhar, né, muito afiado em relação ao homem, à terra e tudo aquilo que envolve a sociedade. E os Sertões, por conta disso, ganhou a evidência que tem hoje, né? Eu gostaria que a senhora pudesse falar um pouquinho sobre o que seria esse olhar do Euclides da Cunha, que é tão importante, inclusive tem a ver, né, com o homem da terra, com o agricultor, com aquele que luta no dia a dia. Então, a interpretação que eu faço é que Euclides da Cunha era um pensador à frente do tempo, à frente do seu tempo. Ele foi um homem do século XIX, mas foi um homem que previu o que o Brasil tinha de atraso e o que o Brasil podia desenvolver, né? Portanto, outra frase dele famosa é: ou progredimos ou desaparecemos. Então ele tinha assim uma visão muito grande de um Brasil atrasado, de um Brasil que precisava investir muito na educação das massas, para que a população fosse consciente dos seus problemas e das suas possibilidades, e que fosse capaz, através da educação, ter as forças necessárias, os elementos necessários para transformar esse país, levá-lo ao desenvolvimento, né? Que na época não tinha nem essa palavra, era progresso, né? Então, ou progredimos ou nós ficamos atrasados, e parece que essa mensagem até hoje não foi ainda descoberta, não foi ainda atendida. Eu acho que a descoberta foi até bastante, mas não é colocada em prática, né? E essa visão que eu tenho de Euclides, um Euclides além do tempo, que colocou o dedo na ferida dos problemas que o Brasil estava vivendo, a república, que ele foi contra a monarquia, a favor da república, e a república se mostrou não o que ele esperava, não era um governo republicano, né? Era um governo de uma elite também, como era na monarquia, e que não atendia os interesses do povo, da população. Ele fala em um governo corrupto, sem plano, sem projeto, né? E ele era isso que era o Euclides da Cunha como pessoa, né? Como pensador. E interessante que a gente faz como a senhora fez agora mesmo, esse paralelo entre a época que foi escrita e o momento que nós vivemos hoje. E ele
a crítica, né, e a sugestão de progresso continua com a mesma necessidade. A mesma necessidade. Sim, muito importante. A gente pensar também, dona Carmen, por que São José do Rio Pardo acabou se tornando também esse centro euclidiano. Não foi só porque ele escreveu aqui, mas como que aconteceu esse processo de aglomeração de pessoas com essa intenção de celebrar um escritor? Olha, Eduardo, eu estudei bastante isso. Estudo isso aí há 20 anos. Vai ter um livro, eu inclusive, né? Eu fui fazer meu mestrado e o tema do meu mestrado era esse, entender essa festa, essa comemoração, esse movimento que a gente chama de movimento euclidiano, né? Que dura, ele tem 113 anos de duração. Então a gente tem que entender que isso não é uma coisa que aconteceu por acaso. É lógico, é uma tradição que foi inventada, ela começou em 1912, no dia 15 de agosto de 1912, no 3º aniversário da morte de Euclides da Cunha, como um movimento de protesto pela absolvição do matador do Euclides da Cunha, que hoje nós sabemos, com certeza, que tem uma história muito interessante em torno disso, que a conferencista oficial da Semana Euclidiana que vem fazer, a professora Mary Del Priore, ela tem um livro muito interessante analisando a morte do Euclides da Cunha, e ela aceitou vir ser a conferencista. Muito bem. Então, o movimento euclidiano ele começou assim com muito sentimentalismo, né, da cidade. Primeiro pelo desastre da ponte, né, que foi uma coisa inusitada, uma ponte recém-construída, né, desabar, e veio Euclides da Cunha para reconstruir a ponte. Para reconstruir a ponte, ele tinha acabado de chegar de Canudos, onde ele havia atuado como repórter de guerra. Então, ele viu o final da guerra, as atrocidades que foram cometidas pelo exército brasileiro, né, a mando do governo da República. Se você quiser, a gente faz um paralelo muito com o que está acontecendo hoje no Brasil. Como o governo manda e castigar um povo que não está nem entendendo por que está sendo castigado. Só que lá em Canudos foi muito triste, né? Mataram todos, destruíram uma comunidade que tinha mais de 25 mil habitantes, e os que estavam vivos foram degolados a mando do governo da República e com o aval do Exército Brasileiro. Sim. Então, isso foi muito chocante. Então, essa era a intenção de Euclides da Cunha ao escrever Os Sertões, né? Era denunciar esse crime cometido em Canudos. E ele estava chocado com tudo que ele viu, né? com que ele testemunhou. Nesse momento, com a mente cheia de ideias para escrever um livro denunciando esse crime, acontece o desastre da ponte, né? E ele desejou resolver esse problema, porque, enfim, ele tinha se licenciado, ele era um dos fiscais responsável pela construção da ponte. Ele se sentiu responsável, ele disse, não, eu venho consertar esse problema, eu venho resolver esse problema. E veio com a família para São José, no começo de 1898, morou aqui 3 anos com a esposa e 2 filhos dele, que já eram pequenos, e aqui nasceu o 3º filho dele, o Manuel Afonso. Nasceu, está registrado e foi batizado em São José do Rio Pardo, e foi o único que deixou descendentes. Muito bem. Então, a cidade, quando Euclides vem, né, 3 anos, ele formou um círculo de amigos, pessoas geralmente também de um bom nível, né, cultural. Quando ocorre a morte dele, trágica do jeito que foi, isso abalou muito, abalou o Brasil, né? Foi um fato que abalou o Brasil inteiro. Sim. E comoveu muito a cidade. Mais ainda quando o seu matador foi absolvido. Então foi nesse dia da morte, no 3º aniversário de morte, que um grupo de autoridades, talvez o prefeito, mais meia dúzia de pessoas que haviam convivido com ele, resolveram prestar-lhe uma homenagem. E onde prestar essa homenagem? Nada melhor do que ao lado da ponte, ao lado do rio, da cabana, que ainda era um documento da passagem dele, de prestar uma homenagem.
Então já nasce um movimento com muito sentimentalismo, né? E isso foi sendo alimentado. Todo 15 de agosto, esse dia era comemorado, também romanticamente recebeu o nome de Romaria Cívica, né? Por que Romaria? Porque um grupo de pessoas saíam da Romaria. Um grupo de pessoas saía da Romaria, da prefeitura, que nem tinha casa euclidiana ainda, né? Saíam da prefeitura e iam até a beira do rio, e lá eles escolhiam um poeta, um intelectual, para fazer um discurso em homenagem a Euclides da Cunha. Então, essa cerimônia, que passou a ser conhecida como Romaria Cívica, atraiu intelectuais, admiradores de Euclides, e ela perdurou até mais ou menos 1938, quando começa o que hoje nós chamamos de Semana Euclidiana. Então, aí a Semana Euclidiana já foi um movimento mais estruturado, moderno, né? Atualizado, porque a Romaria já estava ficando meio desgastada, né? Sim. Basta lembrar que a década de 30 foi uma época de grandes modificações no Brasil e no mundo também. A Semana Euclidiana começa em 1938, uma data que marca o início do Estado Novo e da Segunda Guerra Mundial também. E esse movimento se fortalece nesse período, de 38 a 45. Né? E o Estado Novo elegeu Euclides da Cunha e o pensamento deles como o ideal do Estado Novo, que era o quê? Ocupar o interior, que ainda era bastante desabitado, cuidar melhor da educação, desenvolver a saúde, que também tinham sido bastante negligenciadas pela República Velha. Então, veja você, que quando começa a Semana Euclidiana em 38, ela tem o apoio do governo federal, do Estado Novo, que era valorizar a educação, valorizar a saúde, valorizar a interiorização. Nessa época vem o Cassiano Ricardo, que foi o mentor do Estado Novo, né? Então a Semana Euclidiana se fortaleceu, cresceu. Aí tem a presença do Dr. Galotti, né? Que era um idealista, um homem culto, um homem que tinha convivência com as grandes cidades, com as grandes ideias. E tinha o professor Hercílio Ângelo também, professor de língua e literatura, do Ginásio do Estado, que tinha sido criado em 34, também durante o governo do Getúlio. Então tinha a classe estudantil nova na cidade, e o doutor Galotti e o professor Hercílio envolveram os estudantes nesse movimento. Né? E ele cresceu. Eu não sei se posso estar equivocado, mas me recordo alguma coisa relativa a linha de pensamento que Euclides da Cunha e esse grupo seguia, que seria o positivismo? Seria? Não. Ou não? Não, o que seria, dona Carmen? O positivismo era uma corrente filosófica que vigorava no tempo do Euclides, né? Sim. Então, eu acredito... Então não tem. Não, essas pessoas que estão... vamos dizer, orientando o movimento euclidiano a partir de 38, eles têm um pensamento mais liberal, mais democrático e mais socializante. Sim. Tanto que a Romaria era um movimento de autoridades, de pessoas escolhidas, né? Não tinha povo. Não tinha povo. E o povo que estava lá mal estava entendendo o que aqueles discursos. Mas a Semana Euclidiana envolveu os estudantes, que era uma classe nova, né? Um setor social novo. E a partir de 36 começa já um movimento de mudança, envolvendo os estudantes nesse movimento. E isso foi uma coisa que saiu do pensamento do Dr. Galotti e do professor Hercílio Ângelo. E as maratonas começam nesse momento? Em 39, o professor Hercílio cria a Maratona Intelectual Euclidiana, que era para formar nos alunos o conhecimento das obras euclidianas. Então, até então, esses alunos eram preparados nas suas escolas, depois vinham aqui em São José durante a Semana Euclidiana e se submetiam a uma prova que era chamada Maratona Intelectual Euclidiana. Hoje tem 400 alunos participando da maratona. Sim.
400, imagina, da cidade e de fora. Para esse ano de 2025, a expectativa é essa também? Já essa tem uns 400 alunos. E é durante a Semana Euclidiana, também a partir de 38, que começa a preocupação também com o problema físico das pessoas, que até então a educação física não era estimulada, né? Os exercícios. Então, junto com a maratona intelectual, foi instituída as Olimpíadas Euclidianas, porque a educação física foi acrescentada aos currículos escolares. Então, aí os alunos começaram a ter disputa de basquete, de vôlei, apresentações de ginástica. Então, começa também, além de um movimento intelectual, um movimento também de preparo físico, né? De preparo físico. E outra coisa importante que o Dr. Galotti desenvolveu foram a parte do social, porque a década de 30 foi de aparecimento de novos setores sociais, novas classes sociais, que até 1930, depois da crise de 29, a elite, né, vamos dizer, os grandes fazendeiros, as grandes fortunas, elas perdem o poder político com a chegada do governo do Getúlio, e nessa década de 30 eles crescem. Não só aparece a classe média, que não existia, era a classe trabalhadora e a classe dos proprietários, mas durante essa década surge uma classe média, aqueles que se destacaram economicamente, e o Dr. Galotti e o professor Hercílio instituíram. Nessa década também foram estruturados os 2 clubes esportivos da cidade, o Rio Pardo e a Associação Atlética. Então, eles se revezam nesse trabalho de cuidado com o esporte, com o físico, entendeu? Mas também tinha a parte social. Como é que era a parte social? Começaram os bailes da Semana Euclidiana, que os organizadores antigos da Romaria acharam aquilo um absurdo. Que como é que podia ter uma semana voltada para o estudo de Euclides e ter baile também? Ter festa. Ter baile. Mas o baile era o momento da socialização. Sim. Em que, lógico, se você... Eu convivi com essa época. Então, tinha o baile, o próprio baile já tinha o espaço dividido da elite e da classe média e do quem não tinha espaço também. Mas era um espaço de socialização. Sim. Você aprendia normas sociais, você aprendia linguagem, você aprendia a dançar, você aprendia a se comportar. Então, o baile, nesse tempo que começa com 38, 40, na década de 40, era um momento de socialização. Foi um momento muito rico, muito bonito. Então, o movimento euclidiano vai evoluindo. Hoje não tem baile, mas não tem sentido. Aquele era o baile de uns pega na cintura e no ombro, né? Época do jazz, né? Agora é isso, essa festa do Senab, que a Semana Euclidiana faz para socializar, para envolver o povo nessa comemoração. É assim que eu enxergo. E olha que importante que é, dona Carmen, a gente ter esse evento, né, o Senab, o Seminário Nacional da Beterraba, que traz os produtores, que traz vários expositores, empresários, a população da cidade, com esse olhar sobre essa novidade, né? São José, que até então era caracterizado como a capital da cebola, né? Hoje a gente tem esse novo produto. E quem está acompanhando este conteúdo, com essa grande aula, né, da dona Carmen hoje, trazendo para a gente também mais um ponto de importância da nossa cidade para o Brasil, digamos, para o mundo, né? Onde temos essa reverência à intelectualidade, e não só a questão do estudo da mente, né, mas o desenvolvimento, a sociedade, a busca por justiça, né, em meio a tantas situações que a gente vive e de maneira atemporal, né? Não é algo antigo, mas é um estudo que traz para cada um de nós esse olhar de crítica e de possibilidade, que nós podemos contribuir também hoje, né, para um mundo melhor, né? Que bom. Eu acho assim que eu estou encantada com esse Senab, estou encantada. Acho que a cidade nunca sediou um evento tão importante, tão bem cuidado, tão bem organizado como esse, né? E a gente sabe que o Brasil hoje é responsável por grande parte da alimentação do mundo, né?
E vendo toda essa produção agrícola que está sendo exposta aqui nesse momento, a gente fica muito orgulhoso de saber que São José contribui para a alimentação não só do país, mas também do mundo, né? Sim. E é um trabalho feito por pessoas simples, por pessoas que a gente chama assim de lavradores. Começaram como lavradores, trabalhadores rurais, que progrediram, conseguiram comprar um pedaço de terra, estão produzindo. Hoje nós temos grandes produtores aqui da cidade, mas eu vejo nessa camada de trabalhadores rurais um povo que não perdeu a humildade, a elegância, o trato leve, não são arrogantes, né? Coisa que muitas vezes pessoas que nunca contribuíram para nada e têm uma arrogância que até afasta as pessoas, né? Exatamente. E como eu dediquei minha vida inteira à educação, comecei desde professorinha da zona rural até chegar a dirigir uma universidade. Sim. Então eu valorizo tanto a educação e esse trato leve com as pessoas, né? Aprender a dialogar, a ouvir, né? A prestar atenção no problema do outro, na opinião do outro, respeitar o outro. Sim. Eu acho que isso está faltando no Brasil, no mundo hoje, né? Porque tudo gera um conflito. Tudo gera um conflito. Não concorda comigo, é meu inimigo. Não é. Tem que conversar, tem que entender, porque tem verdades dos dois lados, de todos os lados. É preciso o diálogo, é isso que eu acho que está faltando. Entendeu? Que mensagem incrível que a senhora compartilha conosco hoje. Obrigada. E com certeza, né, quem acompanha esse conteúdo para conhecer sobre o Seminário Nacional da Cebola, neste episódio aqui, neste conteúdo, ficou sabendo o porquê também da importância de São José do Rio Pardo no cenário nacional, né, com Euclides da Cunha, com a representante, hoje presidente do Conselho Euclidiano, nos premiando aqui com esta aula sobre Semana Euclidiana, sobre estudos. Dona Carmen está conosco aqui no setor ali do estande da Secretaria de Turismo e Cultura do município, que contém, né, a Casa Euclidiana como um tesouro local, né, e que todos estão convidados para conhecer e saber mais sobre Euclides da Cunha. Muito obrigado, Dona Carmen. Eu que agradeço. Muito obrigada.